Olá, mais um dia, mais um programa Reavivados por sua palavra aqui da sua TV Novo Tempo. Um privilégio muito grande podermos estar juntos aí nesse começo de ano, antes está começando, né? Estamos aí fazendo os nossos planos, os nossos sonhos. Não deixe colocar na sua lista, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, verso 33. Coloque o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro a palavra de Deus no coração. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Muito importante isso. Coloque como sua prioridade. Uma pessoa que lê a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, ela tem uma mudança completa em todas as áreas da sua vida. Experimente isso, tá bom? Ontem começamos a estudar a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, uma carta dura, uma carta complicada. Ontem você viu que ele está ali argumentando com os membros da igreja, não é? Aquilo corresponde à sua primeira viagem, as igrejas, né, foram fundadas na sua primeira viagem missionária, a Galácia do Sul, e problemas sérios estavam sendo enfrentados ali pela igreja. Problemas que os judaizantes, aqueles que queriam ficar atrelados, né, à lei, às coisas do passado, aquelas coisas que foram substituídas pela morte de Jesus, que na realidade era o antítipo, né? Não era o tipo, era o antítipo, era o verdadeiro, não era sombra. A sombra eram aquelas coisas que se fazia por ali. E ele tem que ser duro, ele tem que dizer coisas bastante firmes. E termina o capítulo 1, né, que vimos ontem, ele dizendo, olha, eu só fui 3 anos depois que eu me converti, que eu caí lá na estrada indo para Damasco, só depois de 3 anos que eu fui lá para Jerusalém e me encontrei rapidamente. Então o meu ministério, ele não foi forjado por homens, Deus me deu esse ministério. Assim que eu comecei a ver novamente, recebi a visão do Senhor, não é? Para o meu trabalho com os gentios eu saí, fui pregar animadamente em vários lugares. E agora no capítulo 2, depois de 14 anos desses 3, né? Então você tem 3 mais 14, depois de 17 anos ele vai e volta para Jerusalém, porque havia uma questão lá de circuncisão, incircuncisão. Quem se converte? O gentio que se converte, o grego, o romano que se converte, né? Ou que seja de outra raça, o país, que se converte. Tem que ser circuncidado ou não? Então eles pedem para que Paulo, Barnabé, Tito deem a ideia, o que estão fazendo? Estão falando o quê? Qual é a pregação que vocês estão tendo? Então eles explicam direitinho ali, ele repreende a Pedro, vai ser um capítulo bem interessante, então não saia daí, a gente já volta com o capítulo 2 de Gálatas, essa carta que Paulo escreveu e que vai nos ajudar bastante a entendermos sobre a graça e o lugar da lei. Então, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por sua palavra. É uma alegria imensa estarmos aqui, hein? Eu estive aí há poucas semanas fazendo uma viagem missionária e quero mandar um abraço para aquele povo todo lá da Suíça. Passamos lá mais de um mês por ali em 4 cidades diferentes. Um abraço muito especial para o pessoal de Basel, da Basileia, também ali de Zurique. Há uma comunidade muito animada ali, hispana e que fala português. Em Basel, ali em Zurique, temos uma comunidade que fala português, outras também que falam outros idiomas. Ali em Lausanne, uma comunidade que fala hispana, estivemos ali também. E mais 2 lugares ali em Genebra, o Conviva e a igreja que fala o português. Um abraço para todos ali, vários assistem o programa, eu fico muito feliz e vou contar uma história bem bacana que encontrei alguém ali muito especial, amanhã eu vou falar sobre isso daqui, que assiste o programa e tomou uma decisão muito bacana para a vida, tá bom? Muito bem, nós estamos aqui estudando Gálatas, né? Essa carta interessante, uma carta dura, hein? Paulo está preocupado. O que acontece aqui? Quando Paulo escreve para os Gálatas, eles estavam enfrentando um problema sério e se Paulo não fosse enérgico
não fosse firme, ele perderia todas aquelas pessoas que estavam encantadas com um outro evangelho, com alguma coisa que tinha que ver mais com o fazer e não com o ser. É bem mais fácil fazer, não é, do que ser, né, o que me motiva, o que está por trás de todas as coisas. Nós vamos ver isso, conforme já disse aí um pouquinho em nosso primeiro bloco. Você sabe que você pode nos acompanhar nas redes sociais, né? Nós estamos no YouTube, ali o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vamos chegando aí aos 600 mil inscritos, glória a Deus por isso. Se inscreva lá também, convido você, clique no sininho, compartilhe o nosso canal ali com seus amigos, o programa do dia, o capítulo do dia, temos toda a Bíblia gravada aí, logo, logo, vamos ter a Bíblia gravada aí várias vezes para você poder escolher o capítulo que deseja estudar, não é? Ou nas 3 versões, ou nas 2 versões em que eles aparecem por ali. Estamos também no Deezer, no Spotify, e você pode ter aí todos os capítulos a partir de Gênesis número 1. Capítulo número 1, você pode ter todos até o capítulo de hoje, que é esse capítulo 2 de Gálatas. E eu quero oferecer para você a revista aqui, em nome dos Anjos da Esperança, essa revista Esperança Novo Tempo. Olha, A Cura do Pecado, preparada pelo pastor Rafael Rossi, meu amigo, um grande abraço. Ele apresenta um programa aqui na Novo Tempo, evangelista aqui na América do Sul e em outros países. E essa revista vai falar sobre a lei e o pecado. É bem interessante, amanhã eu quero fazer mais alguns comentários. O pecado, o sofrimento, morte, essa é a nossa visão, né? A luta contra o pecado. Vamos lutar contra o pecado? Ou vamos ter uma outra luta para que o pecado possa ser colocado de lado? Como é que funciona isso? Vamos vendo esses dias. E você tem aqui como, através desse número de WhatsApp, pedir a revista, tá bom? Coloca lá pelo WhatsApp e você vai saber já de antemão aqui, vai receber a revista e vai saber bem essa questão de que lugar está o pecado, a lei, a graça, etc. É bem interessante mesmo, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo de hoje, capítulo 2. Eu mencionava aí no começo do programa que Paulo, no primeiro capítulo, ele está instando com os Gálatas, dizendo assim, olha, esses camaradas que estão pregando aí para vocês, eles tiveram a orientação de Deus para isso? Eles têm credenciais para fazer isso? Porque é fácil você ter uma carta de recomendação, né? Carta de recomendação, alguém dizendo, olha, essa pessoa é ok na igreja e tal, ok, tal. E eles iam muito, isso era muito importante para eles. Eles iam com essas cartas que eles conseguiam e pregavam um evangelho diferente, não o que Paulo havia ensinado. Qual era o evangelho que Paulo havia ensinado? O que ele recebera de Jesus. A partir da estrada de Damasco, e daí no capítulo 1 ele faz todo aquele histórico, não é? Que ele era zeloso, ele corria atrás da seita, né? Do caminho do cristianismo que estava aparecendo. E através disso ele prendeu gente e tudo mais, mas ele era sincero. E quando ele tem e recebe essa comissão de Cristo para poder pregar o evangelho, então ele vai pregar o evangelho. Ele não vai para Jerusalém primeiro para dizer assim, olha, me deem a bênção de vocês para eu poder pregar o evangelho. Não, ele aparece só depois de 3 anos, porque a ideia era essa, você foi chamado, Paulo, para pregar para os gentios, para quem não é judeu. Ele era fariseu e tudo mais, judeu, etc. Mas ele estava sendo preparado para o Senhor, pelo Senhor, para pregar entre os não-judeus. Essa era a ideia. Depois de 3 anos ele conversa ali com Tiago, que era o líder da igreja, o irmão de Jesus, com Pedro também, e conversa com eles e passa alguns dias ali e vai embora. 14 anos depois ele volta para Jerusalém. Por quê? Porque as suas pregações nas igrejas onde ele fundara, o cristianismo estava crescendo em toda a Ásia, indo para a Europa e tudo mais. Nessas regiões, os pregadores de outros evangelhos estavam chegando para destruir aquilo que Paulo estava falando, dando ênfase em coisas que a Bíblia não dá ênfase. Por exemplo, a salvação pelas obras. Então, Gálatas, ele tem esse propósito, de mostrar essa graça bonita, a liberdade cristã. Até eu anotei aqui uma frase para não esquecer. A liberdade cristã
na graça de Deus, a liberdade cristã na graça de Deus, não é? Era contra o falso evangelho, essa é a ideia desse livro. Você sabe que hoje a gente tem muita gente pregando eu não queria falar a palavra bobagem, mas muita coisa errada, outro evangelho. Olha, é cada coisa que a gente ouve por aí. E a gente tem acesso, né? A gente tem acesso a essas pregações, né, voltado para o dar, o dinheiro. Né? Essa é a teologia da prosperidade. Você dá, quanto mais dá, mais você recebe. De tudo. Eu acho que dar coisas deve estar bem atrelada a dar o coração totalmente. É o Mateus 6:33. Primeiro lugar, o Senhor. É essa a mensagem que a gente tem que pregar. Mas as pessoas, elas têm técnicas para pregar e tirar dinheiro das pessoas. E o evangelho virou um deboche para muita gente. Isso é uma vergonha para a gente. Isso não é evangelho. Esse não é evangelho, isso é outro evangelho. Isso é outro evangelho, tudo bem, mas não precisamos de dinheiro para construir igreja, para pregar não sei aonde, pregar não sei, ok. Mas uma ênfase exacerbada nisso. Uma ênfase exacerbada em mensagens esdrúxulas. Esdrúxulas. Esses dias mandaram uma mensagem de alguém que dizia que Jesus tinha uma casa de praia. Ele tinha uma casa de praia, ele sabia viver bem. Ele tinha roupas boas. Isso não é o evangelho. Tem um livro chamado Evangelho Maltrapilho. Leia esse livro, é bem interessante. Mas essa quebra da vontade de Deus, né, do ensino da vontade de Deus, para colocar coisas minhas, pessoais, particulares, isso indica que eu estou me afastando da Bíblia. Se você está em um meio em que a Bíblia não é tida ou tirada, ou não é tida dentro de um contexto, mas é tirada de um contexto, há muitos versos que você pode manipular na palavra de Deus. Tem um contexto, tem um caminho, tem uma maneira, tem exegese, uma maneira de estudar a palavra. Isso deixa a gente muito triste com as mentiras. Quais são as credenciais do pregador? Quais são as credenciais? Quais são as credenciais do livro que você está lendo, que fala sobre a palavra de Deus? Quais são as credenciais? As credenciais têm que estar finalmente em Cristo Jesus. E Paulo aqui levanta essa questão. Assim, as minhas credenciais estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. E ele foi aqui com Barnabé, diz lá o verso 1, né? Barnabé, Tito, eles foram lá, e no verso 2, assim, eu fui expor, aliás, né? E lhes expus, né? O evangelho que prego aos gentios. Eles queriam saber que tipo de evangelho era esse. E ele foi lá, foi dizer claramente. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais aqui, né? No 3 e 4 ele vai ser mais duro um pouquinho, 4 e 5 ele vai explicar mais capítulos, né? Até o capítulo 6, ele vai explicar mais essa questão. Mas ele não pediu a bênção de Jerusalém para ver o que ele podia dizer ou não. Ele recebeu de Cristo, da palavra. E Deus o abençoou tremendamente para nos explicar coisas assim muito profundas, muito lindas, muito lindas. Bom, ele fala sobre os legalistas, né? Aqueles que estavam constrangendo outros a se circuncidarem, porque você se converte ao cristianismo, ok? Se converteu. Aí vem os judaizantes e dizem, mas tem que se circuncidar. E Paulo vai dizer daqui a pouco aqui, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, isso não vale nada. Porque agora a coisa é aqui, ó, aqui dentro. É lá no coração. Não são coisas externas. Você pode medir uma pessoa, não sei se tem aquele ditado, né? Você conhece um livro pela capa, né? Isso não funciona com o evangelho. Não funciona. Não funciona. Conhece o livro pela capa? Lógico. Aquilo que você faz, que você é, tem, claro que diz se você está seguindo a Cristo ou não, mas você ter uma vida preocupada com a capa, sem o conteúdo, você ter uma vida preocupada com a casca, sem aquilo que está dentro, o cerne, a motivação, você está incorrendo num erro muito grande, espiritualmente, sim. E essa carta vai falando sobre isso. Depois vem Efésios, vem outros aqui que vão falar também sobre isso.
o perigo da gente pensar apenas nas coisas externas, naquilo que eu faço. Não é? Tanto é que Cristo disse assim, olha, a lei diz não adulterarás, mas se você, aí dentro da sua cabeça, você não adulterar, não vai adulterar, não vai em prostíbulo, sei lá, fazer qualquer outra coisa nesse sentido. Mas se você pensou, você já adulterou. Não vai matar, mas matou aqui, já matou, já quebrou o mandamento. Então Cristo vai um pouco mais além, ele diz assim, acontecem as coisas aqui dentro. E nós vamos ser medidos pelo que acontece aqui, lógico. Que se as coisas estão boas aqui, vão ser boas fora também. Eu não começo por fora, eu começo por dentro, enchendo o meu coração com a palavra de Deus. E era isso que Paulo estava nesse rumo aqui, nesse rumo para ensinar, para falar com as pessoas. E ele vai lá, ele conversa, né? O verso 6 diz uma coisa interessante, né? E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo não foi atrás de instrutores, não é? Esses instrutores de falsos evangelhos, ele foi atrás do Senhor, da palavra do Senhor. 14 anos depois ele volta para lá. E o verso 7 diz assim, antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, esse evangelho, né, que o evangelho me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então, Pedro se especializou em pregar para judeus, ok? E Paulo foi dado a ele o evangelho para os gentios. Para os gentios. Bom, os líderes estendem a mão, né? Estendem a destra, como ele menciona aqui. Em Jerusalém, eles estenderam a destra dizendo assim, continue pregando esse evangelho. É esse evangelho que nós queremos, que seja pregado. Para os gentios, para os judeus, vamos pregar que Cristo veio. O capítulo seguinte vai falar da promessa e tal, feita a Abraão, etc. Que promessa é essa para todos? Incluem os gentios também. E a única recomendação que Paulo diz assim, a única recomendação que eles deram, eles estenderam a mão para mim, para Barnabé e tal, mas a única recomendação, e olha que coisa interessante, a única recomendação está aqui no verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. A orientação vamos dizer assim, da sede da igreja cristã não estava em nada se referindo ao tipo de pregação que eles faziam. Mas não se esqueçam dos pobres, hein? As igrejas têm muitos pobres, vamos cuidar dos pobres. Um braço para atingir essas pessoas, né? Para ajudar, para diminuir o sofrimento dessas pessoas. Mas o evangelho é esse daqui, não muda. E aqui no finalzinho, então, desse capítulo, uma repreensão. Paulo dá uma repreensão face a face, porque Pedro tomou uma atitude repreensível, diz aqui. Qual era a atitude? Ele estava ali com os gentios, de repente Tiago e os outros começaram a chegar e ele saiu dali, não conversou mais com os gentios, com os não-judeus e foi para o outro lado. Como se, não, eu não tenho nada a ver com isso. Então Paulo chama publicamente, diz assim, o que é isso? Que tipo de coisa que você está fazendo? Por aí chamou atenção e faz aqui uma jogada de palavras com a lei e tudo mais, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, é o verso 16, em Cristo, e não por obras da lei, porque as obras da lei através delas ninguém será justificado. Paulo estava colocando as coisas no lugar, olha, não se preocupa com isso. Não se preocupe. E aqui ele vai dizer um dos versos mais importantes da Bíblia. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, de jeito nenhum. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então eu não anulo
A graça é importante. Eu sou salvo pela graça. A lei tem o seu lugarzinho, a gente vai ver isso daí depois. É muito lindo, né? Você já está crucificado com Cristo e vive. E deixa Ele viver na sua vida e não vive mais. Esse é o grande desafio. Vamos orar? Pai amado, nós queremos colocar a graça como prioridade em nossa vida. Nós queremos viver em função da graça, que é este braço do Senhor que me dá aquilo que eu não mereço. E eu quero aceitar em nome de Cristo Jesus. Eu não quero outro evangelho, eu não quero um evangelho que pregue que a capa é mais importante que o conteúdo. Eu quero um evangelho, Pai, para o meu coração. E eu acho que esse é o desejo de todos, que possa modificar o meu interior, porque sem dúvida o meu exterior estará sendo transformado também. Abençoa cada pessoa, o nosso estudo da palavra, em nome de Jesus. Amém. O programa vai seguindo mais um pouco aí, eu volto com você amanhã com o capítulo 3. Até lá. Mamie Phipps Clark, a primeira mulher negra a obter um doutorado em psicologia na Universidade de Colômbia. Em 1940 fez um estudo muito interessante sobre a segregação racial. Neste período existiam diversos lugares, inclusive escolas, as quais pessoas negras não podiam frequentar. Buscando então mostrar como tal separação era negativa, ela fez um teste com 253 bebês e crianças entre 3 e 7 anos, as quais deveriam escolher entre uma boneca branca e uma negra. Um detalhe é que as bonecas negras precisavam ser pintadas de marrom, pois não haviam brinquedos que retratassem bebês afro-americanos na época. Dentre as perguntas feitas às crianças estavam: me dê a boneca que você mais gosta de brincar. Me dê a boneca que é uma boneca legal. Me dê a boneca que é feia. Me dê a boneca que tem uma cor legal. Os resultados foram chocantes, pois mostraram que na maioria das vezes, a boneca de cor preta era associada a algo negativo, mesmo pelas crianças de cor preta. O racismo tem este caráter prejudicial, que classifica os seres humanos em classes superiores e inferiores, separando-os em grupos diferentes. E infelizmente, mesmo no contexto cristão, o racismo esteve presente desde os primórdios. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele cita um triste episódio envolvendo um importante líder da igreja cristã da época. A partir do verso 11 do capítulo 2 lemos: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. O texto mostra Paulo chamando a atenção do apóstolo Pedro, o qual havia sido usado por Deus para levar a mensagem aos gentios, mas ainda tinha atitudes preconceituosas em relação a eles. O texto de hoje descreve que quando Pedro veio para Antioquia, a igreja local de Paulo, ele se recusou a se associar com os cristãos gentios quando certos crentes judeus de Jerusalém chegaram. A razão é que inicialmente eles estavam comendo com os gentios. Os gentios eram indivíduos que não tinham descendência judaica e por causa disso eram considerados como que inferiores por muitos judeus. Porém, a cena muda quando alguns judeus chegaram no local onde Pedro e Paulo estavam comendo com os gentios. Pedro, com medo de ser mal visto pelos seus compatriotas judeus, se afastou dos gentios, fingindo que não era próximo deles. Seu comportamento foi tão negativo a ponto de influenciar a outros a agirem da mesma forma, como no caso de Barnabé. Paulo não se conteve e repreendeu Pedro por destratar um cristão só porque era de uma raça diferente. O mesmo Pedro que foi perdoado por Jesus e transformado pela sua graça havia se esquecido por um momento do amor inclusivo de Jesus, o qual não faz distinção entre raça, cor ou classe social. Todos são importantes para ele e, da mesma forma, deveriam ser importantes para seus seguidores.